Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre o texto História e Turismo, os lugares de memória como fator de identidade e atração nas cidades coloniais, dos autores Janete Ruiz de Macedo e Ivan Rego Aragão. Por possuírem uma carga histórica importante, as cidades coloniais brasileiras tornaram-se lugares potenciais de atração de pessoas na busca de conhecimento cultural e sentido de identidade. Aspectos como arquitetura, arte sacra, festas, celebrações religiosas, culinária, dentre outros, podem auxiliar na construção de um turismo calcado nos valores culturais, no resgate do passado e no desenvolvimento da economia. Entretanto, conforme ressalta as autoras, a memória dos moradores pode e deve ser também evidenciada como algo que agregue valor à experiência do visitante. Toda cidade possui uma carga histórica. Toda cidade possui valores culturais inerentes no contexto das práticas sociais, um acontecimento, um mito, uma história. De acordo com Anderson Pereira Português, todo lugar é histórico e se produz a partir de preceitos culturais que variam ao longo do tempo, fazendo com que a paisagem apresente a adição de momentos distintos da evolução social. Em outras palavras, pode-se dizer que a paisagem é a somatória de tempos distintos do homem e dos demais elementos da natureza que se conjugam e por vezes produzem lugares capazes de serem utilizados para fins de recreação. Nesse slide vemos duas fotografias que representam Ouro Preto. Nessas duas imagens, uma edificação chama a nossa atenção. Trata-se do Grande Hotel de Ouro Preto, cuja arquitetura contrasta com a arquitetura colonial da cidade. O Grande Hotel de Ouro Preto foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1938. A obra foi encomendada pelo Serviço do Patrimônio Histórico Artístico, o SFAM, precursor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O hotel foi concluído no ano de 1940. A polêmica gerada em torno do projeto repercutiu não só na cidade, mas também por vários veículos da imprensa nacional. A batalha foi vencida pelos que defendiam que as curvas modernas de Niemeyer seriam a melhor solução para Ouro Preto. Segundo a arquiteta Roberta Ilha Lisboa, a inserção do Grande Hotel marca uma das primeiras inserções modernistas em sítios históricos no país. No mundo globalizado, o diferencial entre os grupos, instituições e indivíduos passa cada vez mais fortemente pela cultura. O turismo, além de uma potencialidade econômica, deve ser uma potencialidade sociocultural. O turismo pode promover trocas entre indivíduos de diferentes origens, resultando disso mais compreensão e respeito mútuos, mais tolerância em relação a valores, hábitos e costumes diferentes, além da aceitação da pluralidade cultural como um aspecto importante da humanidade. O turismo, como fenômeno social, vai propor experiências de aprendizado e respeito entre diferentes culturas, não demarcando nem impondo a ideia de cultura mais forte e cultura mais fraca. A atividade do turismo deve procurar viabilizar a participação da comunidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento do morador à sua localidade, além de auxiliar na compreensão da memória dessa localidade.
Segundo Michael Pollack, a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. Trata-se de lutar contra o esquecimento para impedir que a memória chegue a um fim. O patrimônio das cidades, quer seja ele tangível ou não, tem essa função de manter viva a memória do grupo através dos espaços e construções seculares, das festas e comemorações. Representações de caráter sociocultural que, quando bem trabalhadas, pode se tornar um produto do turismo. O Ministério do Turismo concorda com a ideia de que a vivência histórica das comunidades, ao ser valorizada pelo turismo, enriquece a experiência do turista e reforça o sentimento de pertença local. Nesse contexto, a instituição citada traça o perfil do visitante predisposto a essa forma de turismo, informando que o turismo cultural valoriza a cultura em toda a sua complexidade e particularidade, movimentando-se em busca de ícones que representam a identidade local e a memória coletiva. Ambos os conceitos remetem a um conjunto de experiências, fatos históricos e elementos culturais comuns a um grupo ou comunidade e que podem ser representados pelos bens culturais, materiais e imateriais que compõem o patrimônio. O turismo cultural surge como forma contrária ao turismo de massa, visto que o turista dessa modalidade prima pela valorização do saber e por experienciar a autenticidade do cotidiano local. Ainda segundo a autora, esse segmento turístico diz respeito às coisas relacionadas da cultura humana, tais como a história, o cotidiano ou qualquer aspectos abrangidos pelo conceito de cultura. O turismo cultural, em essência, também pode ser denominado de turismo de resgate, visto que essa forma de turismo, voltada para a área cultural, visa perceber as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto dos elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. As cidades coloniais brasileiras acumulam um conjunto de bens culturais, tornando-se quase sempre locais de mediação entre o presente e o passado. A cada período da evolução técnica, o meio sofre interferências que rompem progressivamente os moldes culturais materializados no espaço, fazendo com que o novo e o antigo coexistam e revelem o seu caráter dinâmico. Esse patrimônio deixado pela sociedade em momentos passados pode se tornar de grande interesse de estudo, de conservação, de memorização e inclusive de operacionalização turística. Dessa forma, os lugares urbanizados com características evidenciadas pela história do Brasil, coloniais e imperiais, tornam-se, consequentemente, espaços de enquadramento da memória e da valorização da identidade sociocultural brasileira. Para alguns autores, essa súbita valorização pelo patrimônio cultural trata-se apenas de caráter capitalista, de acúmulo de riqueza e exclusão social. A revalorização das paisagens constituídas por elementos históricos como o patrimônio arquitetônico tem atribuído às paisagens urbanas contemporâneas um novo sentido no campo do consumo cultural.
O patrimônio arquitetônico tornou-se hoje cenário revestido de lugares mercadológicos, descompromissados com o passado e com o lugar. Outros acadêmicos são favoráveis à revalorização dos sítios antigos. O turismo nessas áreas seria uma maneira do brasileiro conhecer o seu próprio patrimônio cultural, desconhecido para a grande maioria. O interesse do turismo pelo patrimônio pode ter um significado positivo, contribuindo para a sua proteção física e recuperação, além de divulgar sua importância, estimulando assim a inserção dos bens na dinâmica social, dando-lhe uma função e retirando-os da condição de isolamento.